Shalom Adonai, bom dia a todos, bem-vindo à tradicional comunidade judaica. Antes de mais nada, deixa teu ahaft, compartilhe esse vídeo. Irmãos, hoje vou estar ministrando a palavra sobre a ceia. Ela não é santa ceia, a ceia de Yeshua HaMashiach para com o mundo. Presta bem atenção, isso estou falando para vocês. É uma profecia de Yeshua HaMashiach e de Yahvé para com o mundo. E as igrejas estão enfermas, estão doentes, por causa desse erro grave perante Yahvé dos Espíritos. Irmãos, Yeshua fala que ele tomou uma única vez, depois vai fazer no reino dele. Ele está falando do arrebatamento bem depois que for retificado Israel. Tá? Irmãos, hoje as pessoas têm medo de falar um erro gravíssimo. Satanás, diabo, eu te expulso, eu te repreendo, eu te queimo. Cuidado que esse daí é mentira, tá? Porque em Apocalipse, Yahvé fala quando diabo, Satanás, antiga serpente, Lúcifer, o nome verdadeiro dele é Lúcifer, for solto uma parte da cauda dele, só a cauda, destruirá 3/3 da terra, 3 partes da terra, tá? Então, nenhum ser humano conseguiu vencer o Lúcifer, tá? Nem Yeshua venceu ele. Foi o anjo Abaddon, como relata em Apocalipse. A Napoleon Abaddon. Entendeu? Leia com atenção Romanos capítulo 8. Leia antes da fundação da terra, tá? Lúcifer e Yahvé usou os próprios espíritos malignos para fazer uma rebelião para lhe enviar para a terra, tá? Eu conheço as obras das suas mãos antes de participar, antes de entrar no ventre, antes de ser gerado. Tá entendendo? Antes. Ele já escolheu e chama pelo nome. Ele sabe teu CPF, sobrenome e tudo mais. Irmãos, vamos pegar a história de Yeshua, quando ele fala a ceia, João 6, capítulo 22. Vocês leiam com muita atenção e depois vão para a ceia de Paulo. Irmãos, pessoas perguntam, a ceia hoje, essa ceia do suco da uva, do pão comprado em mercado, em panificadora, ou feito em casa, é válido para Yeshua? Não, não é. Primeiro, Yahvé transformou a água em quê? A água foi transformada em quê? Em suco, em suquinho da uva? Ele transformou em suco, ele foi lá na botequim, padaria, mercado, sei lá. Aí ele colocou na jarra e transformou em suco? Ou ele fala, eu transformarei a água em vinho. Algo que eu concordo com Paulo quando ele dá a ceia, tirando a discriminação dele, comunista lá. Algo que eu concordo com Paulo só. Muitos vêm aqui, bebem e ficam bêbados. Tá falando o quê? Vinho puro. A ceia não é para se embriagar. Ele não tá falando de Paráclitos, ele não tá falando de Espírito Santo, não. Ele tá falando, muitos vêm aqui, bebem, não esperam os outros virem. E bebem tudo o vinho e ficam bêbados. Perde a consciência, perde a razão, provocam confusões, brigas. Descem espada uns nos outros ali. Paulo, em Efésio, ele fez isso. Estão entendendo? Irmãos, a ceia verdadeira, a verdadeira ceia, ela é para cura do corpo. E lembrar que Yeshua veio unir o Velho e o Novo Testamento, o juramento de Yahvé para com todo o povo. Irmãos, a ceia verdadeira, muitos chamam Santa Ceia, mas ela não é Santa Ceia, ela é ceia. Nem Yeshua fala a Santa Ceia ou a minha Santa Ceia, não. Só tinha gente bacana ali com Yeshua. O aposentado que não desceu nas águas, não queria nada com nada, ele, a família dele, que não era discípulo, não era nada. Mas Yeshua mandou na casa do aposentado. O que aconteceu nessa pauta de espaço? Nesse paralelo vazio? O que aconteceu? Yeshua trocou uma ideia com o aposentado. Como que foi? Ele e a família dele. E estava lá Maria Madalena,
os 12 discípulos, 12, Maria Madalena não era discípulo, tá? Não, nunca foi. Tava também a Marta, tava alguns romanos, tá entendendo, irmãos? Irmãos, compreendam algo, entenda. Yeshua e Yahvé leva em consideração, é válido a ceia, o suco, que é tudo artificial, ele leva a sério? Não leva. Não leva. Por isso que as igrejas estão enfermas hoje, tanto na mente, no corpo, no físico e no sangue. Estão doentes. Por quê? Suco da uva é artificial, está tudo modificado. É vinho feito na hora, na videira. Pessoas que fazem o vinho. E o pão, asmo, é pão feito em casa, não comprado. Estão entendendo, irmãos? Para uma pessoa, irmãos, na hora da ceia, o vinho, a pessoa tem que sentir o gosto amargo. Tem que sentir a hora que você levanta o vinho e Yeshua HaMashiach na hora. Ele transforma o vinho puro, puro. Ele derrama o dan dele para as pessoas. A ceia não é uma celebridade, a ceia é tristeza. Vocês lembram que Yeshua falou? Um de vós, traduzindo, todos vocês vão me trair. Todos. Pedro, cara, você vai me negar 3 vezes, meu. Vai sair correndo, olha lá, ó. Judas, Lúcifer está no teu corpo. Você vai beber o meu sangue e você vai comer. Aí, irmãos, as pessoas barram. Eu estou pregando o que Yeshua diz. João 6, capítulo 22. E depois vai para a ceia de Paulo, condena todo mundo, que lá saíram na pancadaria, encheram a cara. Uns não esperavam os outros, ia lá, tomava mais, e que eles estavam chegando atrasado, ficava sem participar. Paulo era digno da ceia? Claro que não também. Se vamos ver com os olhos carnais, o espinho na carne. Qual era o espinho na carne? Ele era o cara tinha o poder que ele quisesse. Ele chegou numa cidade e já ficou doidão pela as moças que relata lá. Leia com atenção. E ele fala, eu tenho um espinho, tá? Mas eu não vou divulgar por aí, não vou queimar meu filme. Vocês não vão fazer minha caveira. Paulo quis dizer isso. Eu vou guardar para mim, mas Yahvé revela. Aquele que pede para Yahvé mostrar, entrar no mundo espiritual para ver, voltar lá no passado para ver exatamente. É assim que eu ministro a palavra. Eu faço a pessoa entrar no mundo espiritual para ver como que foi detalhadamente tudo. Irmãos, entendam algo. Foi Jeta e esqueci o nome do outro. Era Jeta e Thomas. Jeta e Thomas. Se não me falha a memória. Thomas, Jeta ou Tobias. Não me recordo agora. Um desses ladrões da cruz nunca tomou a ceia. Nunca. E Yeshua falou assim, hoje mesmo tu estarás no meu reino comigo. Foi salvo. Não tomou a ceia. Irmãos, entenda. A ceia, ela não te leva para o lago de fogo. E nem para os céus. É para o corpo. O sangue dele não expulsa demônio. Não expulsa. Ele não chegou lá para o cara que estava possesso e falou, eu te expulso em meu sangue. Não. E Yeshua falou assim, sai dele, eu te sobrepujo. É assim, as profecias de Yeshua, as profecias de Yahvé dos Espíritos, é sobrepujo. Salomão sobrepujou os inimigos e sobrepujou as pessoas mais inteligentes. Salomão sobrepujou até Daniel. Eu sobrepujo todos os megas inteligentes antes de mim. Como é que fica agora? Tá entendendo? Êxodo capítulo 18, Yahvé dos Espíritos mandou Jetro preparar um banquete perante os inimigos, e Yahvé dos Espíritos sobrepujou os inimigos do povo dele. Irmãos, analisa, presta atenção. A ceia hoje, em todas as igrejas que fazem com o suco da uva, vai lá no mercado, compra o suco, e Yeshua não recebe. Por que não recebe? Porque está na Bíblia. O mundo vai beber o meu sangue. Ele fala do vinho puro. É o vinho verdadeiro.
Vinho suave, vinho amargo é vinho, ó, fermentado, vinho. Não é o suco. E o pão não é o pão que se compra na panificadora, não. Irmãos, para preparar o vinho puro, a pessoa ela tem que se consagrar 3 dias e 3 noites sem beber, sem comer, sem nada. E a pessoa, tanto homem como mulher, para fazer o pão asmo, para fazer o pão da ceia, também, junto, 3 dias e 3 noites, sem beber, sem comer, sem nada, se consagrando para preparar a ceia. Porque, irmãos, não sei se vocês já sabem disso, quando uma pessoa vai preparar um alimento, eu sempre falo isso para os meus discípulos, sempre falo. Quando vocês estão brabo, nunca prepare um almoço, um janta, ou algo assim, com raiva, porque você vai transmitir o teu sentimento para a comida e a comida fica ruim. Fica ruim. Fica, porque isso é real, é fato, fica ruim. Tem até programas que falam sobre isso. Irmãos, tudo o que vocês for fazer para Yahvé com alegria. Ah, mas eu tô triste. Participa da ceia. Nem Yeshua estava feliz na ceia, ele estava arrebentado, ele estava destruído psicologicamente, carnalmente, sem contar que antes, 2 dias antes, ele foi no Getsemane e lá suou sangue. AVC, ou sei lá como que os homens dão o nome, mas transpirou sangue. Irmãos, a ceia, que é feita uma vez por mês nas igrejas, tem que ser com vinho puro. Eu te provo aqui, estou te provando aqui dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia eu estou te provando. João 6, capítulo 22. Pega toda a ceia, Apocalipse, se não me falha a memória, 3. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ele não está falando quem é salvo. Ele está falando com ele, com ela, com famílias, no geral, tudo. Ele não está falando de quem desceu nas águas, ele não está falando do desviado, ele não está falando do homossexual, ele está falando num pacote fechado. A ceia é para o homossexual, tá? É para os homossexuais. A ceia é para uma adúltera. A ceia é para os enfermos. É no geral, irmãos. Pastores, medita lá em Apocalipse, se não me falha a memória, 3. Eis que estou à porta e bato. Tá vindo tantos versículos aqui que estou fazendo uma xixalada já. Mas Yeshua fala em Apocalipse. Irmãos, prestem atenção. A ceia verdadeira é com vinho puro. E Yeshua, Yahvé dos Espíritos, ele fala assim: tomai vinho, um cálice de vinho. Quem tem problema no fígado, pela manhã em jejum, vinho puro, porque é cura pro fígado e pro intestino. Tá lá, leia lá. Eu não vou falar onde que tá, porque muitas pessoas têm preguiça de procurar. Aí eu fico dando tudo no pratinho e mão beijada. Aí é moleza. É moleza. Para Yahvé me revelará. Um paga um preço. Minutos, horas, dias, semana, meses. Irmãos, essa profecia é Yeshua que disse. Tá? Por isso que Yahvé fala assim: eu não habito em templos feitos por mão de homem. Por causa disso. É no geral. Por causa disso. Um Shalom Adonai. Deixa teu arraft. Compartilha esse vídeo. Até um próximo. Um beijo e um abraço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo, estarei com prazer a responder cada um de vocês. Até.